ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce à orla das suas vestes. Como o orvalho de Hermon, e como o que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Amém. Podem ficar sentados, meus amados irmãos. Gostaria de, em primeiro lugar, falar do que significa a união. União é uma associação ou combinação de coisas diferentes ou não para formar um todo. União é um ato ou um efeito de se unir. União pode ser ligação ou combinação de esforços e pensamentos para um bem comum. Para um bem comum. Estou a falar naquilo que eu acredito. Claro que há pessoas que se unem para bens pessoais, mas aqui é um bem comum. União significa junção, ligação, que são sinónimos. Por exemplo, a ligação que existe entre os órgãos do corpo humano. É interessante que o apóstolo Paulo, ele é um dos escritores do Novo Testamento que utiliza a figura do corpo, falando que o corpo é constituído por vários membros, todos com atividades diferentes, mas todos eles trabalham para um bem comum, que é para o bom funcionamento do nosso corpo. Ou seja, quando assim não acontece, estamos doentes. Porque há alguma coisa que está em nós que não funciona e traz um mal-estar, traz uma enfermidade, traz algo grave ao nosso corpo. E o apóstolo Paulo quis, através do corpo humano, e todos nós sabemos que foi Deus quem criou o ser humano, e como tal, ele pensou muito bem na figura que está dando quando inspira o apóstolo Paulo a escrever que nós, sendo diferentes membros, colaboramos todos para um bem comum. Amém? Então, unidade é uma ação coletiva que tem um único objetivo. É uma coesão, é uma integração, é uma união. Na unidade não significa que todos se tornam iguais. Eu não quero ser igual a vocês e vocês não devem ser iguais a mim. Porque há pessoas que acham que é todos sermos iguais. Ainda bem pelas diferenças. Mas as diferenças, elas desaparecem no sentido que cada um de nós muitas vezes ou sempre abre mão do seu pensamento próprio para caminhar junto numa mesma visão. Ontem, este ano já é o terceiro casamento. Sábado outro, ainda vamos ter outro. Este é o ano dos casamentos. E temos que ver uma coisa, quando duas pessoas se casam, essas duas pessoas são diferentes. Têm feitios diferentes, alguns gostos diferentes. Mas porquê é que se casam? Em princípio porque se amam. Porque gostam um do outro. E há coisas na pessoa que o outro não gosta e vice-versa. E o que é que eles procurarão fazer? É anular-se a si próprios? Não. É abdicar de coisas que são muito pessoais para um bem comum, que é estarmos unidos. E um casal só sobrevive quando ambos abdicam de coisas que não constroem, que não edificam, que não são essenciais, que não são principais, para juntos formarem um só corpo, como diz a palavra do Senhor. E meus amados irmãos, hoje fala-se muito da Igreja do Senhor, mas o grande problema é que muitas vezes cada um quer dizer ao Senhor como é que o Senhor tem que fazer. Há pessoas que acham que sabem mais do que Deus e querem, uns retiram da palavra de Deus e outros acrescentam à palavra de Deus porque acham que a palavra de Deus está ultrapassada, está antiquada, já não serve.
E desta forma estão aparecendo por aí versões das sagradas, entre aspas, que não são sagradas, das Escrituras, que simplesmente induzem o homem e até a igreja ao erro, porque não estão traduzidas corretamente, ou porque foram tiradas coisas essenciais, principais, como por exemplo há versões da Bíblia que estão a tirar a obra expiatória de Jesus Cristo na cruz do Calvário, mas sem a obra expiatória de Cristo no Calvário, nós não seríamos salvos. E a salvação é importante. A salvação é o maior dom de Deus ao homem. E a Bíblia diz que o homem tem que se arrepender dos seus pecados. João Batista disse claramente: eis o Cordeiro de Deus que tira o quê? O pecado do mundo. Mas sabe, a palavra pecado parece que está em desuso. A sociedade não quer mais ouvir esta palavra. Mas sabe uma coisa? O Senhor Jesus Cristo nunca disse que a igreja vai ser aceita pelo mundo. A minha Bíblia não diz. E o grande problema é que há igrejas hoje que querem ser aceitos pelo mundo, mas o mundo não aceitará jamais a igreja que caminha na verdade das Sagradas Escrituras. Jesus disse: se a mim me perseguiram, a vós vos perseguirão. Não fui eu que inventei. É a Bíblia que diz. Por causa de quê? Dos nossos valores morais, dos nossos valores espirituais, por causa de acreditarmos que a Bíblia é a palavra de Deus, por causa de acreditarmos na fé, nos milagres, por causa de acreditarmos que há só um Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quando hoje o que se proclama são vários caminhos, várias opções, cada um faz o que quer. Mas se nós queremos estar unidos em Cristo, temos que estar unidos à sua palavra e a Ele. Porque Deus não contradiz a sua palavra. O Espírito Santo, que é verdadeiramente de Deus, não vai em contra daquilo que foi determinado por Deus, porque não será Espírito Santo, será outro tipo qualquer de Espírito. Porque o Espírito Santo de Deus mostra-nos o caminho da verdade e toda a verdade, e faz que essa verdade seja real nas nossas vidas. Louvado seja o seu nome. Então, como eu já disse, na unidade não significa que todos se tornam iguais, que as diferenças desaparecem, mas significa que cada um abre mão do seu pensamento próprio para caminhar junto numa mesma visão, que é a visão do reino, que é a visão de Cristo, no mesmo propósito com os demais, para o cumprimento de metas estabelecidas, já seja por uma liderança, já seja coletivamente. E nós temos inclusive alguns exemplos na Bíblia. Temos, por exemplo, numa certa e determinada ocasião, o apóstolo Paulo é enviado pela igreja de Antioquia para ir para as missões. E todos nós sabemos que o primeiro companheiro vai ser Barnabé. E Barnabé leva o seu sobrinho chamado João Marcos. E João Marcos, passado um tempo, ele resolveu vir para trás, abandonar aquela equipe de homens que estavam dispostos a sofrer por Cristo. E Paulo não gostou desta situação. E na segunda viagem, Barnabé quis de novo levar o seu sobrinho. E Paulo disse não. Isto significava que Paulo não acreditava no mesmo Deus, ou que Barnabé não acreditava no mesmo Deus? Não, eles acreditavam no mesmo Deus. Ambos eram grandes trabalhadores do Evangelho, mas chegaram a um momento em que eles tiveram opiniões diferentes. Talvez por causa da sua carreira de vida, da sua experiência pessoal. Mas também é muito interessante que eles não deixaram de fazer o trabalho do Senhor. Então, um foi para um lado, outro foi para o outro. E mais tarde, o apóstolo Paulo, vendo que João Marcos tinha mudado, ele próprio chama João Marcos para nos dizer a cada um de nós que há momentos que podemos ter diferenças de opiniões, mas não podemos deixar de estar juntos em servir ao Senhor. Aleluia. Atos 15, 39. Se alguém quiser ver, para não dizer que eu falei de memória, mas é Atos 15, 39. Eu gostaria de contar, antes de ir ao texto, uma pequena história judaica. Conta-se
que 2 irmãos, um solteiro e outro casado, resolvem comprar uma terra e juntos receberem do lucro dessa terra. Então, cultivaram, fizeram, e o solteiro, neste caso não diz que era mais novo, a história não diz, resolveu dizer assim, bem, não é justo, porque eles acordaram receber metade, cada um, do lucro das terras, do milho, do trigo, todas essas coisas dividiram à metade. O solteiro começou a pensar e disse, não é justo. O meu irmão tem vários filhos, tem mais necessidades do que eu. Então resolveu durante a noite, todos os meses, ou quando havia cultivo, ir levar sacas ao celeiro do outro e deixar lá, sem ele saber que era ele. Por outro lado, o casado pensou, bem, o meu irmão é solteiro, quando for velhinho, não tem ninguém que o ajude, e eu tenho os meus filhos para me sustentar, e resolveu fazer o mesmo. Então, com o passar do tempo, ambos verificaram que todos tinham sido abençoados, afinal todos tinham o mesmo. Um dia à noite, levavam um saco, o outro levava outro, e encontraram-se um contra o outro. E a história foi descoberta. Então eles confessaram-se um ao outro. Diz, não, é que eu pensei que tu estavas sozinho, não tinhas filhos, quando sejas velho vais ter mais necessidade do que eu, porque eu sou só uma pessoa. E o outro disse, mas eu pensei ao contrário, porque tu não tens ninguém, não vais ter ninguém que ajudar. Isto fala de intenções do coração. E uma pessoa que tem boas intenções pensa desta maneira. Infelizmente, hoje vivemos numa sociedade que as pessoas, por causa de 1 metro de terreno, matam-se. Esta semana, por 300 euros, mataram-se familiares. Não é? Coisas terríveis que acontecem na nossa sociedade. Mas esse não é aquilo que o Espírito de Deus coloca nos nossos corações. Agora aqui, e vamos essencialmente já ao Salmo 133, o salmista Davi faz referência a esta união fraterna. O verso 1 expressa o desejo do salmista para com o seu povo. Então diz, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Ele faz aqui referência a um viver em união. Viver em união é diferente de estar unidos ou reunidos. Nós podemos estar aqui reunidos, e estamos efetivamente reunidos nesta manhã, mas podemos não estar em comunhão uns com os outros, nem ter união entre nós. Há muitas pessoas que vivem debaixo do mesmo teto e não têm comunhão nem união. Há casais, há famílias que estão a viver na mesma casa e não têm comunhão, nem têm união, nem têm nada. Apenas esse teto abriga essas pessoas, mas o teto da casa não os faz que sejam unidos entre si. Como estas paredes não fazem que nós estejamos unidos. O que nos faz estar unidos, em primeiro lugar, é o amor de Deus, mas também é o querer obedecer aos mandamentos do Senhor. Irmãos, e deixai-me dizer isto, eu não posso, já fui convidado várias vezes eu lembro-me, há muitos anos, convidaram-me para estar num grupo de oração. Eu reunia-me com alguns teólogos católicos e foi interessante o contacto, foi na Espanha. Mas um certo dia eles disseram, vamos orar juntos. E eu disse, sim, vamos orar juntos a quem? Vocês sabem porquê a pergunta, não é? Oramos juntos a quem? A Jesus? Não, quem quiser ora a Maria. E eu disse, já não posso estar unidos com vocês. Porque eu aprendo na minha Bíblia a orar a Jesus e não a orar a Maria. A minha Bíblia não me dá autorização para eu orar a Maria, mas dá-me toda a autorização para eu orar a Deus em nome de Jesus. Esta é a diferença.
Então eu não posso estar reunido com pessoas, não. Quem quiser ora ao Alá, os outros oram ao Acá, os outros oram à pedra, os outros oram ao touro, os outros oram, é tudo a mesma coisa. Desculpem, para mim não é a mesma coisa. Eu respeito as pessoas, eu respeito aquilo que quiserem que eu respeite, mas a mim não me obriguem a estar em algo, porque não podem obrigar, a estar em algo em que dizem que o meu Deus é igual a outros quantos, porque o Deus em quem eu acredito marca diferenças muito grandes. E além disso, é o único Deus que providenciou um Salvador para nós. Por isso Jesus disse com toda a autoridade: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então este é o caminho autorizado. Então, o salmista qualifica esta vida, a vida em união, de boa e suave. São duas expressões muito interessantes que ele utiliza. E no versículo 2, o salmista compara a união ao óleo precioso. Ao óleo precioso. É como óleo precioso. A qual óleo o salmista faz referência? Todos nós sabemos, ou a maioria de nós sabemos, que os orientais têm o costume de se perfumarem, ungindo-se em tempos de festas e alegrias. Eles têm, portanto, esta preocupação. Claro que nós usamos um perfume de outra forma. Naquele tempo não havia nem o Paco, que eu não posso dizer nomes, porque senão estou a fazer publicidade, não é? O António, o Manuel, não havia os perfumes que há hoje. Mas eles tinham um óleo com o qual se perfumavam, com o qual se ungiam em ocasiões especiais e com propósitos definidos. Então, a pessoa que não se ungia significava que era uma pessoa que estava triste. Vocês não veem nenhuma referência num funeral, na partida de um ser querido, numa situação má, vocês jamais verão a pessoa colocar-se o perfume ou unguento. Fazia o contrário, punha cinza e saco em sinal de tristeza e em sinal de luto. Quando a pessoa era ungida, significava que havia alegria. Então esta é a diferença que o Senhor está a querer mostrar-nos. E é interessante que, para vermos culturalmente apenas, no segundo livro de Samuel, no capítulo 14 e no versículo 2, está escrito o seguinte: enviou Joabe a Tecoa e tomou de lá uma mulher e disse-lhe: ora, finge que estás de luto, veste roupas de luto e não te unjas com óleo, e sê como uma mulher que já há muitos dias está de luto por algum morto. Estão a ver aqui uma diferença cultural? Ou seja, há o cuidado de dizer: finge-te, faz desta forma e não te esqueças, não podes pôr unguento, porque se puseres, estás a dizer que afinal de contas há uma farsante aqui no nosso meio. E eu agradeço a Deus, porque o óleo mais importante que nós hoje temos é a presença gloriosa do Espírito Santo. Inclusive eu não sei, e deixai-me dizer aqui, eu não tenho problema, há por aí muitos a fazer unções ao litro, a unção dos 3 litros, a unção dos 5 litros, a unção dos 4 litros. Já tenho visto em fotografias grandes botes de azeite agora nas igrejas, parece que está de moda. Eu não sei se eles estão a vender alguma marca de azeite, não é? Grandes garrafões de azeite. E eu na minha Bíblia, no Novo Testamento, não encontro nada disso. Só encontro, se algum de vocês está doente, chama os presbíteros da igreja e unjam por ele, ungindo com azeite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então a única unção autorizada no Novo Testamento é para aqueles irmãos que estão doentes e chegam ao pé dos presbíteros da igreja e dizem: pastores, orem por mim, quero ser ungida em nome do Senhor. Não há unção de carro, não há unção de casa, não há unção de mais nada. É Bíblia, não sou eu que digo. E se encontrarem outro versículo, venham ter comigo e mostrem-me. Porque eu quero ser bíblico. Eu não quero andar na moda. Eu quero andar de acordo com a palavra de Deus. Eu não quero andar porque o outro faz, porque o outro importa, porque o outro exporta. Eu quero andar de acordo com a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para edificar a sua igreja. O óleo de alegria
era também um bem precioso no passado. Lembram-se, em Marcos 14, 3, estando ele, Jesus, em Betânia, assentado à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro com unguento ou com perfume de nardo puro, de muito preço, e quebrando o vaso, lhe derramou sobre a cabeça. Aleluia, aleluia. E diz Lucas 7,46, não me ungistes a cabeça com óleo, referindo-se depois a outra situação, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Ou seja, a Bíblia fala de uma mulher que deu o seu bem mais precioso, porque reconheceu que estava na presença do único que é digno de receber, aleluia, todas as coisas. E aquilo que ela tinha e que tinha guardado durante muitos anos para o seu casamento, aquela mulher colocou aos pés de Jesus, porque em Jesus ela encontrou o Salvador da sua alma, o perdoador dos seus pecados, aquele que, apesar de ela ter uma vida incorreta, ele a amava e lhe estava dando uma oportunidade a ela mudar de vida. Aleluia. Então, a comparação que o salmista estabelece não é com o óleo da alegria, antes compara a união do óleo da unção, que era um exclusivo dos sacerdotes. E aqui temos que ver que quando o salmista está a falar, não está a falar do outro óleo, mas de um tipo de óleo que era unicamente usado para a consagração dos sacerdotes, irmãos. Porque está a dizer o óleo que desce sobre a barba de Arão. Arão era um profeta. Arão era um sacerdote. E só nestes casos é que havia unção no Antigo Testamento. Nos outros casos era um perfume, valendo ou não valendo mais dinheiro, mas o óleo que era usado para a unção dos sacerdotes era um óleo com especiarias diferentes para marcar uma diferença. E é interessante que vocês sabem que o profeta, o sacerdote, era alguém colocado por Deus. Mas hoje todos nós somos sacerdotes. Deus tem chamado o seu povo para sermos um povo santo, um povo de sacerdotes, ou seja, um povo que intercede pelos outros, porque o sacerdote não era mais nada menos de alguém que intercedia. E hoje muita gente quer ter o título, mas não é o título que conta, é aquilo que nós fazemos. E nós devemos interceder uns pelos outros, interceder por esta humanidade perdida, interceder pela nossa nação, interceder por este mundo necessitado do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Irmãos, nós devemos ser intercessores. Irmão, não deixe de interceder por esta nação. Não deixe de interceder por esta Europa. Não deixe de interceder por este mundo. Este mundo necessita de homens e mulheres intercessores. Aleluia. Então ele está a dizer, é como o óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce à orla das suas vestes. O óleo da unção, após ser derramado sobre a fronte do sacerdote, escorria até à barba, até atingir a orla do manto sacerdotal. Portanto, neste salmo, a união fraternal é comparada a este óleo da unção, que era utilizado na unção dos sacerdotes e dos utensílios da tenda da congregação. E o óleo era composto, como eu já disse, pelas principais especiarias da época. E era feita por um artista, como podemos ver em Êxodo 30, 23, Êxodo 30, 25. Nós temos versículos para confirmar tudo isto que estamos a dizer. Embora a união tenha o mesmo valor que o óleo da unção, dela todos deviam e podiam utilizar sem restrição alguma. O salmista compara a união ao orvalho do monte Hermon, que descia sobre os montes
da preciosa Sião, como vemos em Deuteronômio 3:8 e noutros versículos. O Monte Hermon, ele atinge uma altitude de 2.814 metros, mais alto do que a nossa Serra da Estrela, 2.814 metros. Tinha o cume coberto de neve, enquanto as terras à volta estavam secas, estavam áridas, e no tempo do degelo, essa água escorria e era bênção para toda aquela sequidão à volta daquele monte. Isto quer dizer, irmãos, que a união faz com que exista frescura. A união faz com que exista vida. A falta de união traz morte, traz secura espiritual. Então temos dois elementos: o óleo da unção, que após ser derramado no sacerdote, abrangia o seu corpo e vestes, e o orvalho do Monte Hermon, que se expandia sobre os outros montes à volta. Aleluia! Que comparações tão ricas que são feitas, portanto, nestes versículos. Comparações maravilhosas para nos ajudar a entender aquilo que é a verdadeira unidade, aquilo que é verdadeiramente ter este sentido da palavra de Deus. Depois o versículo continua a dizer, porque ali o Senhor ordena o quê? A bênção e a vida para sempre. A chave para a interpretação deste salmo encontra-se na última afirmação do salmista. Somente após respondermos onde o Senhor ordena a bênção, e é bom que venha outra pergunta logo, de qual bênção o salmista está a falar? O que é bênção e vida para sempre? Que tipo de união é preciosa? Compreenderemos a proposta deste salmo. Vamos ver o que é a bênção. Como todos nós sabemos, após a queda do homem, Deus determinou que a mulher tivesse filhos com dores. E o homem, por sua vez, obtivesse o seu sustento com dores, com trabalho, com esforço. Gênesis 3:17 diz: E Adão disse: Porquanto destes ouvidos à voz da tua mulher, e comestes da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Ou seja, a determinação divina vinculou o trabalho como um meio de obtenção de pão e de tudo aquilo que nós necessitamos. E a Bíblia diz, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes à terra, porque dela fostes formado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Gênesis 3:19. Então o homem precisamente comerá e viverá daquilo que trabalhar a terra, pois a terra por si só produzirá cardos e espinhos. O sustento do homem é a retribuição pelo seu trabalho. Enquanto que o sustento diário e os bens materiais que o homem adquire nesta vida são concedidos como retribuição do seu labor, a bênção de Deus é de graça. Aleluia, esta é a diferença. Eu, para ter o meu pão de cada dia, tu, para teres o teu pão de cada dia, tens que trabalhar. E o apóstolo Paulo até chegou a dizer, quem não trabalha, quem não trabuca, não manduca. Ensinaram-me isto de pequeno. Quem não quer trabalhar, não coma. E, infelizmente, às vezes não é só a falta de trabalho, não é só a falta de emprego. Há pessoas que acham que trabalhar é estar deitado 24 horas. Ou outros é estar aí numa rua, profissionais da pedinchice, e quero já, desde já, continuar a avisar, há carrinhas que deixam pessoas em todo o nosso concelho, carrinhas que começam de manhã a movimentar uma série de pessoas que vivem por aqui perto, e são pedintes profissionais. Os irmãos não tenham pena, não devem dar dinheiro a pedintes profissionais.
Os irmãos devem dar com segurança a quem sabemos que é para tirar a fome, que é para alimentar. Nós não temos que sustentar pedintes profissionais. Amém? Não há nada na Bíblia que diga que eu tenho que sustentar ladrões, que eu tenho que sustentar bandido, que eu tenho que sustentar malandros. Não, Senhor. Nós estamos para ajudar e queremos ajudar pessoas necessitadas, pessoas sinceras, pessoas lutadoras, mas nunca aqueles que não querem trabalhar, porque a própria palavra de Deus nos diz que para vivermos nós temos que trabalhar também. Amém? Então é outra situação. Então somente a bênção do Senhor torna o homem pleno. As riquezas deste mundo são adquiridas pelo homem através do seu labor e dores. Nem todos, alguns têm outras maneiras de se enriquecer, mas um dia vão dar contas a Deus. Nós também não temos que preocupar com isso. Deus estipulou que o homem haveria de comer do fruto do seu trabalho. E, meus amados irmãos, então, quando nós estamos a pensar da bênção que o Senhor ordena, nós estamos a pensar de algo que você e eu não pagamos, mas que Deus quer abençoar o seu povo. Deus quer nos dar coisas maravilhosas. Deus quer capacitar-nos, Deus quer nos abençoar. E a Bíblia diz que é a bênção do Senhor que enriquece e não acrescenta dores. Aleluia. É a bênção do Senhor sobre as nossas vidas que nos faz mais ricos. E eu acredito que não há pessoas tão ricas como o povo de Deus. Eu não estou a referir-me a ter isto ou a ter aquilo, mas quem tem Jesus. Nós cantávamos há muitos anos, quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem Jesus não tem nada. Ainda se lembram alguns irmãos deste corzinho? Quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem nada. Quem ama este mundo no céu não tem morada. Então, irmãos, o Senhor nos enriquece com as suas bênçãos. Inclusive, quando a Bíblia fala do Messias, é interessante que muita gente não gosta deste versículo. Diz que era desprezado e o mais rejeitado de entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Isaías 53:3. Ou seja, quando as pessoas olhavam, o que é que viam em Jesus? Mas nós hoje conseguimos ver, aleluia, porque Ele se revelou a nós. E nós entendemos a beleza do seu amor, entendemos a beleza do seu sacrifício, entendemos que Ele sofreu dessa forma, foi desprezado, a sua cara estava ensanguentada, os espinhos cravando-lhe a sua cabeça, a lança perfurou, e tudo isto Ele fez por amor a mim e amor a ti. É por isso que nós hoje entendemos, aleluia, que por graça somos salvos. Isto não vem de nós, é um dom de Deus, é uma dádiva de Deus, é um presente de Deus. Eu digo isto porque nos nossos dias é comum propagarem a ideia de que tudo é bênção de Deus. E pode não ser bênção de Deus. Há muita gente que está rica que não é bênção de Deus. Roubou aos outros. Portanto, não pode dizer que é bênção de Deus. Há gente que engana, mente e depois diz bênção de Deus. Que bênção de Deus? Não é bênção de Deus. Cuidado quando as pessoas olham para o ter e para o não ter. Então os que têm muito são muito abençoados. Os que não têm nada ou quase nada são malditos. É isso que a Bíblia diz. Desculpem, não, em coisas materiais não é. Não é. E eu nego-me a acreditar nessas doutrinas que não têm apoio totalmente bíblico. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Há pessoas que querem o pão já para todo o ano. Ou para daqui a 7 anos já adiantados. Mas o Senhor ensina-me através do Pai Nosso a pedir o pão de cada dia. E se eu tiver o pão de cada dia, sou feliz. Se você tiver o pão de cada dia, chega-lhe. Não estrague pão. Há gente que depois deixa o pão ficar bolorento, porque quer mais que o pão do dia. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos proteja. Então muitos hoje profetizam, profetadas. Tu vais ter um carro, Mercedes, tu vais ter um casamento com alguém milionário, tu vais ter isto, tu vais ter aquilo, tu vais ter aquele outro. Meus irmãos,
Você até pode ter. Mas esse tipo de profecia é como eu já tenho dito, pessoas que na igreja dizem: irmão, profetiza lá para o irmão que está ao teu lado. Se você o fizer, isso não é de Deus. Porque a profecia vem de Deus. Eu não posso dizer ao presbítero Luís Louro: ó, presbítero Luís Louro, profetizei para o pastor Carlos. Mas quem manda na profecia sou eu, é? Eu agora é que mando na profecia, ou a profecia é dada por Deus a ele, ele transmite a profecia e diz: assim diz o Senhor. Então já não diz, teria que dizer: assim diz Luís Louro, assim diz Nuno, assim diz Júnior, assim diz Rogério. Não, para eu dizer assim diz o Senhor, tem que se receber a profecia de quem? De quem? De Deus. Então cuidado com esses modismos, com essas, desculpa a expressão, com essas estupidezes que há por aí hoje tanto, que o único que querem é tirar Deus do centro, para colocar o homem acima de Deus. Mas Deus estará sempre no centro de todas as coisas. Só Ele é bendito pelos séculos dos séculos. Foi Ele que disse: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E se eu estou aqui é por causa de Cristo. Se você está aqui é por causa de Cristo. Não foi os homens que vos salvaram, foi Cristo que nos salvou. Aleluia. E é este o evangelho que temos que continuar a pregar, porque é o evangelho que muda as vidas, muda os corações, transforma os caráteres das pessoas em pessoas santas e agradáveis a Deus. Observe que o apóstolo Paulo diz: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Eu acredito nisto. Deus supra as minhas necessidades. Deus supra as tuas. Isto basta-me. Basta-me que Deus supra a cada dia as minhas necessidades. Todas as necessidades dos cristãos serão supridas por Deus, segundo as suas riquezas em glória, por intermédio de Jesus Cristo. Ele não prometeu riquezas, antes suprirá as necessidades em glória por Cristo Jesus. Porquê? Porque Ele não invalidará a sua palavra, visto que o homem comerá todos os dias da sua vida o que a terra produzir, segundo o trabalho de quem a lavrar com dores. Irmãos, vamos supor, e fazemos aqui uma comparação, eu e o pastor Carlos. Eu estava aqui à frente, hoje apanha comigo. O pastor Carlos trabalha 10 horas, e eu só me apetece trabalhar 5. Porquê é que eu tenho que ter mais comida do que ele? Isto era uma injustiça. Claro que nas coisas espirituais é diferente, porque Deus até abençoa pessoas na última hora, ou salva pessoas na última hora, porque para a salvação eu não tenho que... Eu há 40 anos sou salvo. Você não se agarra a isso, porque você pode, tenha cuidado. Ninguém é mais salvo porque leva 40 e o outro porque leva minutos. Isso é outra coisa. Mas se eu não quero trabalhar e quero ter a mesma comida, não. Então vamos trabalhar os dois igual. Amém? E isto às vezes não se fala, não há interesse em falar. Então, de qual bênção trata? Obrigado. Isto também gasta, sabe? Também se trabalha aqui em cima. E sua-se, vocês não vejam. De qual bênção trata o salmista Davi? Ali é a expressão e onde? Ali e onde? Porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Ali onde? Ali. O ali do salmista aponta especificamente para a Sião. É a Sião. O salmista faz referência à cidade de Sião, que é Jerusalém, cidade da paz, a cidade do grande Deus, do grande Senhor, que é o único que é digno do louvor. E ele até diz, na cidade, Salmo 48:1, os irmãos lerem, diz, na cidade do nosso Deus, no seu santo monte. Aleluia. Sabe, naquele tempo, Jerusalém era o lugar onde o povo ia para adorar. Mas é interessante que é o próprio Senhor Jesus que ele diz que não é em Jerusalém, nem é em Samaria. Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Eu não tenho que ir a Jerusalém para adorar a Deus. Eu posso hoje adorar a Deus. Porquê? Por causa da presença de Deus na minha vida e na tua vida. Então só Ele é digno de ser adorado. Então todo momento é oportuno
porque o Senhor vive e habita no meio do seu povo, aleluia. Sião pertence ao grande Senhor, ela é a cidade de Deus. Os irmãos ainda não repararam que hoje há tanta discussão à volta de Jerusalém, toda a gente quer Jerusalém? Também guerra, está quase outra guerra, falam. Mas há pessoas que estão admiradas porquê? A Bíblia adverte-nos de tudo isso. Eu não sei como há cristãos ainda não leram a Bíblia para ver o que é que vai suceder. Os irmãos acham que isto vai melhor? Leiam a Bíblia, sinais a cumprir-se. Deus ainda tem que tratar com o seu povo Israel. Deus está a tratar já com a sua igreja. Deus irá tratar com o seu povo Israel. Sião, aleluia, o lugar que o Senhor ordena a bênção. Sabem porquê? Porque de Sião haveria de vir o Salvador. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. Romanos 11, 26. Leia lá. Romanos 11, 26. De Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. Quando apontou para Sião como sendo o lugar que o Senhor ordena a bênção, o salmista não tinha em mente carros, cavaleiros, reinos. Antes ele estava a pensar na bênção da salvação. Na bênção da salvação. De Sião viria o libertador. De lá viria a redenção que desviará Jacó das impiedades. De Sião veio o Senhor Jesus, que tira o pecado do mundo. Aleluia. Então as pessoas às vezes estão a pensar em coisas materiais, quando o que Deus está a dizer é que está a falar de um Salvador que viria e que já veio para nós. Aleluia, já veio. E até diz que ele veio para os que eram seus e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, ele lhes deu o poder de serem feitos seus filhos aos que creem no seu nome. Aleluia. E eu creio no nome de Jesus. Você crê no nome de Jesus? Você crê no nome de Jesus? Aleluia, 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 aleluia. O Senhor ordena a sua bênção somente sobre os que obedecem à sua palavra. E qual bênção o homem espera alcançar de Deus? A bênção da minha salvação, da tua salvação. Porque a salvação vem do Senhor. E o Salmo 3,8 diz assim precisamente: a salvação vem do Senhor. Sobre o teu povo seja a bênção. A salvação vem do Senhor. Sobre o teu povo seja a bênção. Basta esperar em Deus, porque é Ele que trabalha para prover ao homem de bênçãos eternas. E eu gosto muito de Isaías 64,4, que diz: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Aleluia. Quer que eu repita? Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para todos aqueles que em nele esperam. Se você espera em Deus, aleluia, aleluia, então você está seguro nas suas mãos, aleluia. Nos nossos dias, muitos querem inverter os papéis. Com relação ao sustento diário, querem que Deus lhes dê o sustento, o que contraria a determinação divina dada no Éden. E alguns até dizem: não, eu vou viver pela fé. Eu vou viver pela fé. Quando a salvação, irmãos, nós somos salvos por graça, é verdade, por meio da fé. Mas a Bíblia também diz que trabalhai a vossa salvação com temor e tremor. Cuidado daqueles que acham que é tudo um dado adquirido e estão espezinhando o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Inclusive há pessoas tomando a ceia do Senhor indignamente e estão bebendo juízo para si, e a Bíblia condena esse facto. Mas a Bíblia diz que aquele que ouve atentamente a voz do Senhor, e João
disse: crede naquele que me enviou. Aleluia. Crede naquele que me enviou. Jesus disse certamente isto. A obra de Deus é fazer com que os homens creiam no enviado por Ele. Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que me enviou. João 6:29. Ora, é impossível o homem realizar a obra de Deus, visto que a sua obra consiste em convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E eu não posso convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Eu posso pregar a palavra, mas o único que pode convencer é o Espírito Santo, mais ninguém. Há pessoas que às vezes querem ser Espírito Santo, mas você não pode ser Espírito Santo. Você faça o seu trabalho, que é falar de Jesus aos outros. Anunciar o Evangelho da graça divina. O Evangelho de graça. Mas lembre-se que quem vai convencer, e aquele que nos convenceu a nós um dia, foi o Espírito Santo. E nós estamos agradecidos ao Espírito Santo porque um dia nos convenceu a nós do pecado, da justiça e do juízo. E como é que o Senhor ordena uma bênção? A bênção que o Senhor prometeu a Davi, seu servo, prometeu abençoar a casa de Davi para que ele permanecesse para sempre. Diz 2 de Samuel 7:29, sê pois agora servido de abençoar a casa do teu servo, para permanecer para sempre diante de ti, pois tu, ó Senhor Deus, o dissestes, e com a tua bênção será para sempre bendita a casa do teu servo. Então, a casa do salmista seria abençoada, porque a salvação do Senhor que viria de Sião, ele surgiria como um renovo através da sua descendência. Por isso Jesus é da linhagem de Davi. Amém? Jesus veio da linhagem de Davi. Aleluia. Então, meus amados irmãos, não esqueçamos também o versículo: e eu lhes serei por pai, e ele me será por filho, e se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens e com açoites de filhos de homens, mas a minha benignidade não se apartará dele, como a tirei de Saul, a quem tirei diante de ti, porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti, teu trono será firme para sempre. 2 de Samuel 7:12-16. Do mesmo modo que o orvalho do Monte Hermon alcança os montes em redor e todos recebem a mesma bênção, estabelecida no monte denominado, onde também a Bíblia diz o Senhor proverá, e é verdade que é o Senhor que provê todas as coisas, ela propagou-se até chegar ao Monte Sião, na linhagem de Davi. Como sabem, porque é que Abraão alcançou a bênção do Senhor? Sabem porquê? Porque obedeceu. Abraão recebeu a bênção do Senhor porque obedeceu. E se nós queremos receber as bênçãos do Senhor, nós temos que obedecer. Obedecer à sua palavra. Aleluia. Por isso, irmãos, qualquer de nós que participar da bênção do Senhor, certamente estará reconhecido a Ele por essas bênçãos. A palavra que ordena a bênção é clara: ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite, porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer. Ouvi-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco, aleluia, farei uma aliança perpétua, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Isaías 55, versículos 1-3. Então, irmãos, basta obedecer, como fez o crente Abraão. Aleluia, que todos os homens serão participantes da mesma bênção prometida também a Davi, através da pessoa de Jesus Cristo. Nós só podemos ser abençoados através da pessoa de Jesus Cristo. Se não fosse Jesus, eu e você estaríamos perdidos. Mas por causa de Jesus, você e eu podemos alcançar a bênção do Senhor. Então a união fraternal, qual é esta união que o salmista faz referência?
É comum à maioria das religiões apregoarem união na família, na nação, na instituição, no mundo. Para tanto aponta o altruísmo, a tolerância, a simpatia, o acordo. Sabemos que a harmonia é imprescindível para o convívio de qualquer segmento social. Porém, a união que o salmista faz referência neste salmo somente está a falar de bons relacionamentos humanos? Claro que não. Outro dia eu estive com a minha esposa numa universidade, ela foi lá cantar, e em outros grupos religiosos, e toda a gente sabia quem nós somos, cristãos evangélicos, etc. E lembro-me de um grupo, eu não vou dizer o nome do grupo, que apenas cantava isto: nós somos boas pessoas, e nós temos de ser boas pessoas para os outros, e boas pessoas e boas pessoas. A minha esposa, quando cantou acerca do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário por nós. Está a ver a diferença? O homem crê assim: eu sou muito bom. A Bíblia diz que se você diz isso é mentiroso. Eu não tenho pecado. Quem diz que não tem pecado mente. Porque Jesus veio tirar os pecados do mundo. Então hoje há uma ideia de que o homem sozinho faz tudo. O humanismo. O homem está no centro, o homem é o maior, o homem é o poderoso. Afinal, o que é que o homem tem feito? Os irmãos ouviram, estamos a falar agora mesmo de uma terceira guerra mundial. Talvez começada pelo Irão contra Israel. Estados Unidos estão a dizer que já não vão apoiar Israel. Os russos apoiando essa guerra. Os chineses apoiando essa guerra. Isso é o homem no centro. Eu quero que Cristo continue a ser o centro da minha vida. Porque Ele é o príncipe da paz. Ele é aquele que tem paz verdadeira, paz absoluta, paz total para todos nós. O homem tem demonstrado que, afinal de contas, ainda não aprendeu nada. Passámos uma primeira guerra mundial, passámos uma segunda guerra mundial, onde houve morte, miséria, crueldade. Todos sabemos de tudo isto. Afinal, o homem o que é que tem aprendido com as lições da vida? Nada. Mas aqueles que temos temor a Deus, temos aprendido e continuamos a aprender coisas tremendas, porque sabemos que a verdadeira paz vem do Senhor Jesus Cristo. Então esta união, no Salmo 33, é uma união que sempre será na pessoa de Jesus Cristo. O único que nos uniu e que nos pode unir é Jesus Cristo. Eu, se não fosse Jesus Cristo, eu não era vosso irmão, nem vocês meus irmãos. Nem eu, a maioria de vocês nem vos conheceria jamais. Mas por causa de Jesus Cristo, e por causa de eu aceitar o sacrifício, e de tu aceitares o sacrifício de Jesus Cristo, somos irmãos. De outra forma, nem sequer irmãos seríamos. Então, o apóstolo João, na primeira carta, no capítulo 1, versículo 3, diz algo muito importante. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Não é possível comunhão se o Pai e o Filho não estão no assunto e o Espírito Santo. Não é possível comunhão. Não é possível comunhão. Então, irmãos, nós precisamos que a paz de Cristo concede, certamente a cada um de nós, uma paz total, real e verdadeira. E do mesmo modo que a união que Cristo promove não é conforme a união que o mundo busca estabelecer, enquanto o mundo busca promover um bom convívio social através de valores tais como religiosidade, altruísmo, tolerância, simpatia, recordem o que Jesus disse em Mateus 10:34. Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Como o cristão sabe que não possui neste mundo possessão permanente, no que depender dele, se possível, que tenha paz com todos os homens, diz a Bíblia. Enquanto seja possível, tende paz com todos os homens, mas às vezes não é possível. Sabem porquê? Porque eles apregoam coisas diferentes daquelas que nós acreditamos à luz da palavra de Deus. E se eles apregoam coisas diferentes das que estão na palavra de Deus, eu não posso ter paz nesse sentido. A única paz só é possível através da pessoa bendita de Jesus Cristo, pelo seguimento da sua palavra. Aleluia. Então, meus irmãos, é esta paz, é esta união que Deus quer para cada um de nós. E aqueles que receberam a bênção e a vida para sempre do Senhor, que veio de Sião, são os únicos que podem viver em união. Nós só podemos viver em união
por causa de Cristo e nada mais. Oremos ao Senhor. Pai, nós te agradecemos. E agradecemos-te pelo sacrifício feito em nosso favor na cruz do Calvário. Sacrifício maravilhoso que nos providenciou a nós um escape, uma saída, uma salvação grande e poderosa. Pai, tu conheces cada vida na tua presença. Tu conheces cada coração necessitado de um toque da tua divina graça, Senhor. Enquanto a igreja está orando, está intercedendo, eu gostaria de fazer um convite nesta manhã. É um convite muito sério, é um convite muito importante, é um convite dos melhores convites que cada ser humano pode receber para aceitar Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador.